Dizem que quando você é criança, você não sabe nada. Mas será mesmo? O Alexandre sempre soube que sua paixão pelo Vasco seria eterna. Ele foi de um moleque que sonhava em se tornar jogador profissional do clube a um torcedor fanático. Para ele não importa se o Vasco está perdendo ou ganhando na primeira ou na segunda divisão. O seu sentimento nunca para. Está marcado na pele, no coração. O Vasco sempre esteve e sempre estará presente em sua vida. Aquele mesmo Vasco, que é seu primeiro amor, sua vida, sua história, o seu primeiro amigo. Acompanhava meu pai em todos os jogos e sempre joguei futebol no condomínio que eu morava e as pessoas já falavam que eu desde pequeno jogava bem. Então meu pai foi procurar se informar, como a gente era vascaíno, foi procurar se informar no clube. Com 2 anos de idade, ele já ficava com a bandeirinha dele gritando Caco, Caco, no aniversário dele. Eu perguntei que bolo ele queria um bolo do Caco. Aí daí ele sempre ia no estádio com o pai e se interessou, começou a jogar com os coleguinhas, seus 4, 5 anos. Aí quando ele ia pro Vasco, queria jogar. Aí ele foi inscrito no time dos Fraldinha. Quando ele tinha 5 para 6 anos, a gente já levava ele pro São Januário. Aí teve um anúncio lá de escolinha de futebol de salão. Eu apresentei ele lá, fez um teste, ficou treinando. Depois ele ingressou no time do Vasco. Aqui sou eu, né, jogando no time de pré-mirim do Vasco, né, campeão carioca de 1982. Temos aqui até um personagem lendário do Vasco, que é a Dulce Rosalina, né, que hoje em dia foi a fundadora da torcida do Vasco, Renault Vascão, né. Pra você ver como é que o Vasco é um time diferente. Uma mulher fundou uma torcida, mesmo depois da morte dela, essa torcida continua presente nos estádios, né. E ela é uma pessoa marcante, né? E também estava sempre acompanhando os jogos de futsal, né? Na época era futebol de salão. Então, mesmo nessa época aqui, a gente usava o mesmo ônibus que os jogadores profissionais usavam. A gente tinha o mesmo tratamento que às vezes o jogador profissional tinha. Desde essa época o Vasco já tratava os seus atletas como joias, né? Que eles queriam preparar para o futuro, né? Então é um motivo de muito orgulho que eu tenho além de torcer pro Vasco, que é o meu time do coração, ter jogado nesse time e ter gritado campeão jogando pelo Vasco. Então, não tem uma satisfação maior que isso que aconteceu comigo. Aí nós fomos morar em Friburgo. Ele continuou a trajetória dele no Friburguense. Lá ele jogou até rapazinho, até casar ele jogou lá. Ele jogava com seleções e numa certa época lá ele tinha que ser assinado por mim e pelo pai um contrato para ele viajar. Devido à religião que eu tinha na época, eu não assinei e ele não pôde fazer essa tal viagem. Acabei com a carreira dele de futebol. Ele se desgostou, aí já estava casado, aí não quis saber mais do futebol. Queria ser jogador de futebol, cheguei até a categoria de juniores, né? Mas aí já depois no Friburguense, mas infelizmente depois eu parei. Mas o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu me arrependo de ter cortado, mas que a loucura dele era ser jogador, isso era. Vasco por causa dele. Costumo brincar que aqui em casa é o seguinte: você é Vasco por livre, espontânea pressão. Não tem outra opção, não. Não perde o jogo do Vasco por nada. Tá onde for, tem que vir pra casa porque tem jogo do Vasco. Senão tem que dar um jeitinho de ver na rua. Antigamente, assim que a gente se conheceu, ele além de acompanhar pela televisão, ele ainda colocava o radinho de pilha do lado para não perder um lance. Não é hipótese de eu não ser Vasco. Para mim não ser Vasco só se eu fosse totalmente contrário ao futebol. O Vasco, ele sempre esteve presente na minha vida, assim, desde o dia que eu nasci, o Vasco tá lá. E eu nunca tive muito a chance de escolher outro time, né? Ou você é Vasco ou você é Vasco, mas eu não me imagino sendo outro time, assim, porque o Vasco faz parte da minha história, da minha vida, e é uma paixão que eu compartilho com meu pai. E eu agradeço muito a ele por essa paixão, assim. Porque desde que eu sou pequenininha eu torço pro Vasco, meu pai sempre me influenciou, então eu gosto muito. Ele sempre me chama pra gente assistir os jogos juntos, eu sempre paro o que eu tô fazendo pra gente ver os jogos juntos. O Alexandre, ele é o grande culpado da minha paixão pelo Vasco, né? Eu brinco que eu não tive nem opção de escolher.
Eu nasci e não me lembro nunca de nenhum dia eu não ser vascaíno. E apesar da minha mãe torcer pro rival, meu pai torcer pro Botafogo, e eu não tive nem essa chance, que o Alexandre me pegou ali desde pequenininho, me levou pro lado do Vasco, e numa época também que não tinha internet, não tinha facilidade de ver jogo, né, e me levava pra cima e pra baixo, aonde tava passando um jogo do Vasco a gente ia, e peguei também, felizmente, né, uma época gloriosa do nosso time, né, talvez a maior de todas. A gente viu junto o campeonato de 97, o brasileiro, foi o primeiro campeonato que eu me lembro, assim, de acompanhar mesmo ele do início ao fim, de todos os jogos com ele, e depois um pouco mais velho me levava sempre para São Januário, Maracanã. Sofremos bastante, mas também comemoramos muito, vimos a melhor fase do Vascão. Depois, por questões da vida, a gente ficou mais afastado, fui morar longe, mas sempre teve essa ligação do Vasco, sempre nos uniu, né? E hoje que a gente está mais próximo, a gente... Todo dia de jogo a gente se fala, então com certeza é uma coisa que nos uniu sempre, né? Bastante, nos fez ter uma relação de pai e filho mesmo nesse sentido, e eu agradeço muito a ele por ter me apresentado o grande amor da minha vida, que é o Vasco, e ainda bem que eu conheci por ele, que é um cara que vive esse time, vive esse clube e sabe melhor do que ninguém como é bom ser vascaíno. O Vasco pra mim é a minha vida, né? Amo o Vasco, né? Eu não me imagino sem ver o Vasco. Eu pego o celular toda hora para ver se tem alguma notícia nova, se tem alguma coisa melhor pro Vasco, né? Então, quer dizer, é uma das prioridades da minha vida. Eu não sei se vai ser a maior loucura que eu já fiz pelo Vasco. Uns podem achar que é loucura. Pra mim foi eu marcar na minha pele, né? Minha tatuagem que eu fiz, né? Em homenagem ao clube do meu coração. Um clube com a tradição que o Vasco tem. O Vasco virou o primeiro time no Brasil a aceitar. Pobre, negro, operário. O Vasco fez São Januário, foi a torcida que construiu São Januário. Agora a torcida do Vasco construiu um CT. A torcida do Vasco se tornou o clube com o maior número de sócios na América Latina, que é uma torcida apaixonada, uma torcida que não é uma torcida modinha que o time tá bem, sério. Quem é Vasco realmente, é porque ama o clube. O cara aqui pra mim é tudo, né? E eu entrava de campo de mão dada com ele, assim, eu chegava a me arrepiar. Hoje em dia eu vou em São Januário, quando vejo ele, que tiro uma foto com ele, não tem como. Esse cara é o maior artilheiro da história do futebol brasileiro. Claro que o Vasco tem outros jogadores, Edmundo, Romário, agora Roberto Dinamite, não tem coisa igual. Fora essa foto aqui, em 82, quando o Careca se machucou na Copa do Mundo, ele foi convocado pro lugar do Careca. Então eu fui com meu pai no aeroporto, o Vasco abraçou ele, né? Foi com ele pro aeroporto, embarcar para a Espanha, e ele escolheu 2 crianças naquele dia para poder ficar com ele lá no saguão. E eu fui uma dessas crianças que ele escolheu na época. Mas o momento mais especial de todos, né, foi, sem dúvida, quando o Vasco ganhou a Libertadores, pelo título da Libertadores. Era a semifinal da Libertadores, Vasco e River Plate. O primeiro jogo, São Januário, tinha sido 0-0. O segundo jogo era na casa do River Plate. O Vasco precisava da vitória ou empatar com gols, né? O jogo estava 1-0 River Plate, no começo do jogo eles fizeram 1-0. E no finalzinho, 30 e poucos minutos, se eu não me engano, no segundo tempo, o Juninho pegou aquela bola bem na intermediária, né, entre o meio de campo e a grande área, bateu aquela falta magistralmente, né, que hoje em dia até é uma música mais famosa do Vasco, né? Foi o gol do Juninho, monumental. Agora, o mais emocionante de todos foi a virada do século, né? O Vasco estava perdendo o Palmeiras de 3-0 no primeiro tempo, um jogador expulso no começo do segundo tempo, e o Vasco virou para 4-3. Né? E mais do que nunca se concretizou o slogan do Vasco, né? Que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Bom, o momento mais tenso foi quando o alambrado caiu. Eu sempre levei colegas comigo, junto no meu carro, né? E às vezes iam outros carros me seguindo. E nesse dia, além de eu levar alguns colegas, o irmão de um amigo meu, ele foi no carro junto comigo, e o menino tinha 12 anos apenas. Chegamos no estádio, fomos comprar camisas no stand da Força Jovem. Quando caiu o alambrado, todo mundo se dispersou, né? Então foi um desespero para mim grande, porque eu 5 pessoas no meu carro, mais 5 no outro carro. Quando eu não juntei essas 10 pessoas, eu não sosseguei, né? Graças a Deus ninguém se machucou, perdemos só as camisas Eu em casa, com a criança pequena, vendo o jogo na televisão, aí me cai aquilo tudo, eu olhando, sabendo que ele estava lá, foi horrível. A sorte é que nessa época eu já tinha celular, eu consegui ligar de casa, ele atendeu na mesma hora, mas só conseguiu falar assim, ó, tô bem, não me machuquei não, tá tudo bem. E a ligação caiu. Bom, eu estava exatamente onde o alambrado caiu, que é onde fica a Força Jovem, né? Quem estava no estádio não sabia, não tinha dimensão do que tinha acontecido, achava que não era o alambrado que tinha caído. A gente que estava lá achava que a arquibancada tinha desabado, porque
Tinha muita gente. Você não conseguia mexer o pé, você não conseguia se mexer. Mas o alambrado desceu, caiu e aquela avalanche foi caindo um por cima do outro, né? Eu tive que fazer uma força fora do comum porque o menino de menor que estava comigo, eu tive que botar ele na minha frente, né? Fazer o possível e o impossível para que ele não fosse pisoteado, porque foi uma avalanche humana. Triste, né, você passar por um momento desse, não só de não poder estar indo nos jogos, mas também problema mundial, né? Quem gosta de futebol sabe que um estádio sem torcida não é a mesma coisa, né? Se Deus quiser vai acabar, a gente poder voltar e eu tô doido para poder ir nos jogos de novo, porque eu vou no jogo, quando eu volto do jogo, eu volto outra pessoa. Sem contar que você vê um jogo no estádio, não tem nem comparação com vendo pela televisão. Eu admiro nele em relação ao Vasco é o seguinte, ele é Vasco. Não importa se o Vasco está ganhando, não importa se o Vasco está perdendo, não importa se o Vasco foi para a Série B, não importa. Ele é Vasco. Vê cada jogo como se estivesse valendo taça. Cada jogo ele vibra, ele torce, ele xinga, ele narra o jogo junto. É uma mistura só. Mas ele é Vasco. De todos os amores que eu tive, o Vasco é o mais antigo. O Vasco é minha vida, minha história, meu primeiro amigo.